Esta semana foi publicado no Lancet Oncology um estudo sobre como os hábitos de vida, o sedentarismo ou a prática de atividades físicas e também a dieta podem influenciar sobre o risco do câncer de mama. E eu converso com a doutora Renata Costa Canguçu, que é oncologista clínica do Núcleo de Oncologia da Bahia e tem também um fellowship sobre medicina integrativa oncológica com enfoque em prevenção pelo Metabolic Medical Institute dos Estados Unidos. Doutora, o que esse estudo trouxe de mudança na prática ou de novos dados? Esse estudo, na verdade, foi um estudo de revisão, então ele vem para consolidar as informações que a gente já tinha disponível, informando de que a atividade física ela tem um papel muito importante, tanto na prevenção, então quanto a prevenção foi visto que a prática regular de atividade física tem uma relação consolidada, a informação de que tem uma relação com intensidade. Então, quanto mais intensa for feita, maior é a proteção. Então, se for uma atividade física feita de maneira intensa, com mais de 15 metros hora por semana, foi visto que você pode evitar o aparecimento de câncer de mama em 27%. 15 horas por semana? 15 metros, na verdade. Então, vai com relação à intensidade dessa atividade. Tá. Então, se for uma atividade considerada intensa, você tem uma redução de até 27% de câncer de mama, da incidência de câncer de mama. Então, realmente tem uma proteção bem significativa. Se for uma atividade moderada, você tem uma redução de 15% da incidência de casos novos. Então, realmente, você pode prevenir o número de casos de câncer de mama com atividade física e vem consolidando com esse estudo. Além disso, é mencionado também a relação da atividade física com a mortalidade por câncer de mama. Então, também visto com relação à intensidade. Quando você faz uma atividade física durante a vida jovem, né, até a vida adulta, antes do diagnóstico, você tem uma proteção. E se você fizer atividade física, mesmo que após o diagnóstico, você também tem uma proteção. Se for uma atividade física feita após o diagnóstico, de maneira intensa, você pode reduzir mortalidade pela doença em até 35%. Então, realmente, é um benefício absurdo. Então, a gente tem que realmente conscientizar as pacientes de que é importante que isso seja feito, mesmo após o diagnóstico, que também vai ser possível ter o benefício. Nesse mesmo estudo, também foi pontuada a importância da dieta. Então, foi consolidado de que o álcool foi um item bastante importante de ter uma relação, foi um fator preditivo independente de risco de câncer de mama, o álcool mesmo que consumido em doses baixas. Então, teve uma relação. Além do álcool, confirmada a informação de que frutas e vegetais devem ser inseridos, alimentos normalmente de formas integrais, evitar o uso de carboidratos simples, né, porque você faz uma hiperinsulinemia que acaba sendo deletéria. Então, essas são informações que vêm consolidando, né, de que a gente deve estar evitando esses alimentos de carboidratos simples. A gente também já tem dados com relação a alimentos processados. O INCA também se posicionou esse mês com relação à prática de hábitos saudáveis, né, prevenção de obesidade para a prevenção do câncer. Então, o INCA vai apoiar medidas de saúde pública que vão informar mais a população com relação aos riscos de alimentos que têm um índice alto de açúcar na sua composição, né, talvez sugerindo a tarifa maior para esses alimentos, uma informação muito mais clara com relação ao risco para a população de estar se ingerindo determinados alimentos. Então, uma consciência muito maior, né, da população de que realmente é importante a gente evitar esses alimentos processados, alimentos de carboidrato muito simples, açúcar em altas doses, o álcool, e aumentar o consumo de frutas, vegetais. Então, essas foram as informações mais relevantes desse estudo. E o que está por trás desse efeito da atividade física na prevenção? Que você praticou exercício, o que acontece que ele ajuda? Existem inúmeras explicações para isso, não é uma coisa só, mas assim, a atividade física ela vai agir no sistema imune. A atividade física vai produzir hormônios que dão sensação de bem-estar e isso acaba também trazendo benefícios, né? Porque nós sabemos que cortisol acaba reduzindo. O cortisol, que é um hormônio que a gente produz com estresse, tem uma relação muito grande com a presença de câncer e você acaba meio que combatendo, né, a relação do cortisol com a prática da atividade física. Então, você reduz estresse, reduz depressão e tudo isso tem muito a ver com câncer. Além disso, você melhora o sistema imune com a prática regular de atividade física, então você
capacita o seu organismo a ter realmente uma reação melhor ao câncer. Então, você evita o aparecimento dessa maneira, além de interferir também em toda a parte hormonal. Então, assim, hoje a gente sabe que a hiperinsulinemia acaba sendo, né, a resistência insulínica tendo uma relação muito clara com o câncer, e isso acaba sendo revertido com a prática de atividade física. Então, existem inúmeras vias onde a atividade física vai atuar, fazendo com que a gente consiga reduzir o risco de câncer. E existe uma recomendação para a quantidade de horas que se deve praticar ou o tipo de atividade? O tipo de atividade, normalmente, os estudos que foram feitos que mostraram mais evidência foi com atividade aeróbica. É importante que a gente faça, o ideal é que a gente faça atividade aeróbica combinado com alguma de resistência, né? Mas os dados são mais sólidos mesmo com relação à prática de atividade aeróbica. Quanto mais intenso e frequente, maior é a proteção. Mas, importante saber que, né, fazer uma atividade leve é melhor do que não fazer nenhuma. Então, mesmo que leve e mesmo que feito de maneira menos frequente, ainda assim você vai ter uma proteção maior do que não fazer nada. Mas, quanto mais intensa a atividade, isso vai, na verdade, com relação à capacidade respiratória, então tem que ter toda uma avaliação médica para ver, né, se a pessoa tem a capacidade de praticar uma atividade moderada e intensa, mas quanto mais intenso o exercício, maior benefício. Certo. De maneira geral. Muito obrigada. Imagina, que é isso.